Maçonaria, Rosa Cruz, Golden Dawn, Astrum Argentum, Martinismo. Então, se você já tentou estudar o ocultismo ocidental, com certeza esbarrou nesses nomes, nessas ordens iniciáticas. E a primeira sensação de quem está fora é de completa confusão. Afinal, por que existem tantas ordens? Elas são rivais? Elas ensinam a mesma coisa com nomes diferentes ou caminhos totalmente opostos? Então, o erro do estudante iniciante é se perder na superfície dos rituais, dos aventais e dos juramentos secretos. E o que a maioria não percebe é que todas as ordens legítimas bebem da mesmíssima fonte, mas apontam para direções completamente distintas. Então hoje, aqui na Escola de Magia Clássica, nós vamos abrir esses portões desses templos e analisar de forma puramente técnica o que essas tradições têm em comum e principalmente onde elas se separam. Para você que não me conhece ainda, eu sou o professor Rodrigo Cândido, fundador aqui da Escola de Magia Clássica, e neste vídeo nós iremos ver o que existe em comum, o que diferencia cada ordem iniciática da tradição ocidental de magia. Então, vamos começar aqui pelo que une todas elas. Independentemente do nome da ordem na fachada do templo, se ela for uma escola iniciática autêntica, se ela não é, se ela compartilha, elas compartilham de 3 pilares fundamentais, todas essas ordens. Então, o primeiro pilar é o próprio conceito de iniciação. Então, iniciar não é apenas fazer parte de um clube ou receber algum certificado, algum reconhecimento, alguma coisa. Então, na magia, a iniciação é um processo de morte e renascimento, tanto ele psicológico quanto espiritual. Então, lembra do código do vitriol? Visita o interior da terra e retificando encontrarás a pedra oculta? Então, todas as ordens operam essa descida. O candidato ele entra na escuridão, seja na câmara de reflexões da ordem maçônica ou no isolamento do neófito, para morrer para o mundo profano e nascer para a verdade, ou no caso, receber a luz. O segundo ponto em comum entre essas ordens é a estrutura gradual. Então o conhecimento ele não é entregue tudo de uma vez, ele é fragmentado em graus. E o porquê disso? Porque o ocultismo sério, ele entende que a mente humana precisa de tempo para o quê? Para digerir os símbolos. Então, se você der uma alta magia planetária, por exemplo, para quem ainda não domina os seus próprios elementos internos, você acaba destruindo a mente dessa pessoa. E o terceiro ponto que as ordens iniciáticas têm em comum, a grosso modo, é a linguagem simbólica. Então, nenhuma ordem iniciática real, nenhuma ordem iniciática autêntica te dará um manual de instruções em texto corrido com respostas prontas. Isso não faz parte do objetivo de nenhuma ordem. O que elas entregam? Todas elas entregam símbolos, ferramentas de pedreiro, te entrega cruzes, rosas, triângulos. Então o trabalho do magista é decifrar o símbolo dentro de si mesmo. Mas pode vir a pergunta: se a base é a mesma, onde que começa esse conflito filosófico? Aonde que começa esse conflito espiritual de percepção? Então, o que faz, né? Por que o magista ele escolhe, por exemplo, uma Golden Dawn e outro escolhe uma maçonaria? Então aqui que está a grande separação, que é o propósito e a metodologia. Então vamos entender isso. A gente podemos dividir as ordens em 3 grandes vertentes. E errar nessa escolha é o que faz muitos buscadores passarem anos frustrados em seus estudos e em suas buscas. Então, primeiro, são ordens de aperfeiçoamento social e moral. Então, como exemplo, nós temos a maçonaria. Então, o foco principal da maçonaria aqui é o homem no mundo.
Então a metodologia usa a metáfora da construção. Então o objetivo é pegar a pedra bruta, o ser humano cheio de imperfeições, e lapidá-la para que ele se torne uma pedra útil na construção da sociedade. Então o foco é ético, o foco é filosófico, o foco é fraternal. Então se você entra na maçonaria esperando aprender a evocar entidades ou fazer uma magia planetária, por exemplo, você já errou a porta desde o início. Agora, o segundo ponto são as ordens de misticismo e iluminação interna. Então, dessas ordens, nós temos aí como exemplo a Rosa Cruz e o Martinismo. Então, aqui, o foco ele muda do social para o espiritual individual. O objetivo é a reintegração. Então, essas ordens entendem que a alma humana está caída, exilada da fonte divina, e usam a meditação, o estudo cabalístico, por exemplo, o misticismo cristão ou hermético para fazer a alma ascender de volta a um poder superior, a uma fonte superior. Então é um caminho de introspecção profunda. E o terceiro ponto é que as ordens de magia prática e teurgia, que são, como exemplo, nós temos a Golden Dawn e a Astrum Argentum. Então, aqui entra num hermetismo mais operativo, digamos assim. Então, o objetivo não é apenas meditar sobre a luz, mas operar com as forças da natureza. Então, essas ordens ensinam a mecânica dos elementos, uma astrologia eletiva para saber o momento exato de operar, uma cabala prática, ensina a teurgia dentro do sistema deles. Então, o magista aqui ele busca se tornar o ponto zero, o ponto de equilíbrio, o ponto central, o operador soberano que equilibra as forças elétricas e magnéticas do universo, por exemplo, para poder alterar a sua realidade. Então, o maior erro que vejo hoje no ocultismo moderno é o que eu chamo de um colecionador de graus. Então, quem são esses colecionadores de graus? São pessoas que entram em 5 ordens diferentes, por exemplo, ao mesmo tempo. Então, elas têm aventais, elas têm anéis, têm diplomas, mas a vida delas continua um caos absoluto. Elas não governam suas finanças, não governam suas emoções e acabam sendo escravas até de seus próprios vícios. Então elas acabaram esquecendo que o laboratório é a própria alma do magista. E o acerto, onde está? O acerto está em compreender qual é o seu momento atual. Então você precisa o quê? Você precisa estruturar a sua mente, você precisa estruturar a sua moral, você precisa estruturar a sua vida material. Então, o caminho das ordens filosóficas vai te ajudar. Você busca a transcendência mística ou o domínio técnico das forças ocultas? Então, o seu lugar é nas ordens herméticas e teúrgicas. Mas você tem que sempre se lembrar disso. A ordem apenas te dá as ferramentas, mas quem bate ali o martelo na pedra é você. Então, as ordens iniciáticas elas são como rios diferentes que correm todos para o mesmo oceano. Então elas usam roupas diferentes, têm apertos de mãos diferentes, símbolos diferentes e mudam os nomes dos seus oficiais. Mas todas guardam o mesmíssimo mapa da psique humana. Então a verdadeira iniciação ela não acontece dentro de 4 paredes de um templo com fumaça de incenso, por exemplo. Ela acontece no silêncio da sua mente. Então, quando você decide viver com retidão, quando você decide viver com consciência, quando você decide viver com coragem, você não precisa pertencer a uma ordem externa para começar a ser um iniciado, entende? Você precisa começar o trabalho em si mesmo. Então, se este vídeo ele clareou a sua visão sobre as tradições ocidentais de magia, não se esqueça aqui de se inscrever aqui no canal de Escola Magia Clássica, deixar aqui a sua curtida aqui no vídeo, porque isso ajuda o trabalho ele crescer cada vez mais e chegar também em outras pessoas que também têm essas dúvidas. E eu deixo a pergunta para você e você pode já responder aqui embaixo. Qual dessas 3 vertentes faz mais sentido agora para o seu momento atual de busca? Meu nome é Rodrigo Cândido, seu professor de magia de hoje e sempre, e nos vemos em um próximo vídeo e até lá!